Sou a Rita França Ferreira e dou-lhe as boas-vindas ao podcast Vita Ler, onde todas as semanas aconselhamos a vitamina de leitura na dose certa, com desculpas para ler. Acredite, no final vai poder dizer sem preguiça: Vita Ler. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Vita Ler. Confesso que não sei como começar o texto sobre o livro ao qual dedico este podcast. Um livro em formato de testemunho intimista chama-se Todos os Meus Gatos, de Boumil Abral, um autor checo que nasceu em Brno em 1914, ainda sob o Império Austro-Húngaro. O livro não me sai da memória, do pensamento, e sempre que o faço sinto as lágrimas voltarem, a garganta seca, dói a engolir e por vezes sinto vômitos. Não pensem que por causa disto não vos recomendo este livro, nada disso. Eu gosto destes livros que me incomodam, que questionam os nossos limites, mesmo que não tenha sido propositado e que neste caso estamos num papel de confidentes do autor. Sim, porque o escritor demonstra neste pequeno grande livro a necessidade de uma confissão. Tem necessidade de compaixão, de redenção. Olhem, é engula em seco, acreditem. Boumil Abral escreveu uma obra-prima que consiste no seu testemunho íntimo sobre a relação do escritor com uns gatos selvagens que vai cuidando no seu refúgio de escrita e como estes laços se vão tornando complexos, ininteligíveis e, sobretudo, perturbadores. Eu diria que é um livro manicaísta, pelo menos foi assim que o senti. Se por um lado sinto o carinho a que se refere quando nos diz aquelas manhãs em que os 5 gatos se metiam na cama connosco eram a nossa felicidade familiar. Aqueles gatinhos são os nossos filhos. E também acrescenta, aquilo que mais gostavam era de poder estar comigo. Eu sei o que é isto porque, na verdade, até sou dona de 2 gatos. Nunca quis ter animais domésticos, mas estes 2 gatos apareceram aqui em casa por acaso, muito pequeninos. E sei a cumplicidade que se cria entre dono e gato ou cão. É uma relação de amizade e de cumplicidade, acreditem. Por outro lado, temos o surgimento de novas crias destes gatos, o outro polo oposto do manicaísmo, e a pergunta incessante da mulher: o que vamos nós fazer com tantos gatos outra vez? Depois há a decisão da fatalidade que nos deixa completamente incomodados, eu diria doentes até. Passo a citar. Nessas madrugadas agitadas e suadas, carregadas de ódio a mim mesmo, imaginei que todos quantos participaram em guerras e mataram milhões de pessoas inocentes terão passado por idênticos cimentos de autoaversão. Que remorsos idênticos terão assombrado todos aqueles que expulsaram milhões de pessoas de suas casas e das suas terras, e interroguei-me se estava a viver um colapso emocional por ter matado aqueles gatos ou por os meus gatos terem fugido de mim. Que tipo de colapso sofreria eu caso tivesse matado um ser humano? Este livro desafia a nossa humanidade e a nossa relação com a natureza, com os homens, com o mundo. Desassossega, perturba, incomoda. Ao mesmo tempo existem momentos de enternecimento. É profundamente comovente e perturbador. Sim, porque depois também se fala da culpa e do perdão. Não nos esqueçamos que isto é um testemunho intimista, confessional. Não acho que o autor nos esteja a pedir compaixão, mas está com necessidade de escrever para se libertar de uma culpa que eu tenho dúvidas que alguma vez se sentirá liberto e livre. Passo a citar. Sou culpado não por as ter matado,
mas por ter matado o amor. Essa é a minha culpa. Sou culpado aos meus próprios olhos e às primeiras horas da manhã, quando as gatas vinham ter comigo, e ainda continuam a vir. Vinham, na verdade, porque sou eu a acusar-me a mim próprio por me sentir culpado e porque me sentirei culpado enquanto continuar neste mundo. Potente, não? Obrigada por estar desse lado. Não se esqueça, caso ache o podcast útil para lermos mais e melhor, partilhe com os seus amigos. As situações lidas no podcast são originais do livro Todos os Meus Gatos, de Borromil Abral, editado pelos livros Ziggurat. Vita Ler, o podcast vitamínico que desperta desculpas para ler.